Meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira, eu tô aqui hoje pra fazer análise do quarto episódio da segunda temporada de Doom Patrol. E sinceramente eu acho que esse foi o episódio mais estranho da série toda até aqui. Apesar de ter sido excelente, a gente vê que o roteiro dessa série sabe trabalhar as coisas mais absurdas possíveis dentro de uma narrativa coesa que sabe desenvolver os personagens. O episódio começa seguindo o padrão de toda a temporada, que é num flashback lá em Londres, mostrando um pouco da infância da Dorothy. A gente vê um pouco mais de como que era esse tempo que ela viveu dentro da rua Danny. O Niles eventualmente ia visitar ela de tempos em tempos para não deixar ela totalmente isolada, mas é claro que a menina tinha muita vontade de conhecer o mundo aqui fora, e ela inclusive cogitava fazer desejos pro candelabro para poder conhecer o mundo aqui. E nessa hora a gente vê o quão grande é o medo que o Niles tem de que ela faça pedidos ao candelabro. A gente ainda não sabe as proporções disso, mas se for seguir os quadrinhos, é exatamente o fim do mundo. Vai acabar o mundo no dia que o candelabro ficar livre da mente da Dorothy. Voltando pro presente, a gente vê a patrulha lidando com as consequências do fato do tijolo Danny ter sido quebrado pela Dorothy no último episódio, e a gente vê que nenhuma ideia que eles têm é de fato útil para resolver o problema, até que os cidadãos da Danny aparecem na Mansão Destino e eles sim sabem como fazer para ajudar o tijolo Danny a se restaurar. E inclusive quem a gente vê reaparecendo é o Flex Mentalo e a Maura Lee Corrupt, dois dos melhores personagens da primeira temporada. E é claro que a primeira ideia que a gente tem é que o Flex poderia utilizar seus músculos, contorcer eles para distorcer a realidade e restaurar o tijolo Danny, mas é então que ele diz que a natureza da Danny vai muito além dos poderes que ele possui. E aqui cabe uma breve explicação da natureza da rua Danny nos quadrinhos principalmente. A Danny foi criada pelo Grant Morrison e pelo Richard Case. A origem dela é extremamente vaga e bem aberta, sendo mais importante a função dela dentro da narrativa do que de fato um conceito mais concreto do que ela é. A Danny é sempre descrita como um fragmento de cenário urbano que adquiriu consciência justamente para proteger todos aqueles que são excluídos e ameaçados por não se adequarem aos padrões da sociedade da sua época. A marca da Danny é justamente essa empatia e essa forte carga emocional, chegando ao ponto de que lá no final da fase do Grant Morrison, ela deixou de ser apenas uma rua e se tornou todo um planeta que serviria para sempre de abrigo para todo mundo que fosse de fato um excluído da sociedade. Em 2016, a gente teve a fase escrita pelo Gerard Way, e eu achei bem interessante, é uma leitura rápida, mas que tem muitos conceitos interessantes para a patrulha que estão sendo utilizados aqui na série. E lá a gente vê um pouco de uma jornada que a Danny fez junto com a Jane ao redor do universo. E lendo essa fase do Gerard Way, fica meio evidente que a Danny tem uma origem alienígena ou extradimensional por conta da dimensão dos seus poderes e até mesmo do conceito que ela tem como um ser. A Danny já foi uma rua, um tijolo, uma cabana, todo um planeta e até mesmo uma ambulância. E não importa o que ela é concretamente falando, e sim o que ela representa, tanto para a crítica social que Doom Patrol se propõe a fazer, tanto na série quanto nos quadrinhos, e também do ponto de vista emocional, o que ela representa para a patrulha, para os membros da patrulha e para todo o trabalho sentimental que esses personagens sempre ganharam, porque a Danny, ela meio que serve de um abrigo para todo mundo que tá de fato confuso com as próprias emoções e com a própria condição no mundo real. E aqui na série ela tem essa função bem parecida, de que ela tá ali realmente para ajudar as pessoas a enxergarem a melhor parte delas. E justamente por saber de toda essa carga emocional da Danny, a Maura sabe que a única forma de restaurar a Danny ao que ela já foi um dia é utilizando emoções positivas. E como provocar isso? Através de uma festa. E a partir de agora eu vou começar a fragmentar a narrativa, porque cada personagem vai ter o seu pequeno arco desenvolvido. Começando pelo mais importante, que foi justamente a Rita e o Flex. A gente começa vendo o Flex ali ajudando nos preparativos da festa, utilizando os seus poderes, o que obviamente estimula a Rita a tentar utilizar os seus também, mas ela fracassa e a gente vê que ela tá bem frustrada com isso. Foi então que ela começou a se questionar como que o Flex consegue ter tanto controle sobre o próprio corpo, e ele simplesmente explica que ele esvazia a própria mente e assim ele consegue controlar os seus músculos livremente. A Rita então tem a brilhante ideia de tentar fazer a mesma coisa e esvaziar a sua mente, mas ela faz isso através de um orgasmo, o que é muito estranho, mas faz sentido com toda a bizarrice do episódio. O Flex fica meio relutante em ajudar, porque lá no final da primeira temporada a gente se lembra que deu muito errado quando ele acionou um certo músculo em específico, mas ele decide ajudar a Rita, só que daí ela percebe que tem um outro problema que impede ela de controlar os seus poderes, que é justamente um bloqueio emocional muito forte que a gente descobre que vem direto da mãe dela. A mãe dela também tentava ser uma atriz de sucesso em Hollywood, mas ela teve que submeter a algumas coisas que são um pouco traumatizantes
estressantes e até frustrantes para Rita. A mãe dela tinha que dormir com alguns produtores para conseguir consolidar a sua carreira, e é claro que isso marca muito a autoestima da Rita e a própria identidade dela, de quem ela era antes do acidente e principalmente de quem ela é hoje em dia. Mas o maior problema nem foi toda essa parada emocional da Rita, e sim o que essa energia sexual que emana dela acabou provocando, que é justamente a aparição do vilão do episódio, o sombrio Sr. Evans. Voltando agora pro núcleo da festa, a gente tem uma conversa bem interessante entre o Niles e o Cliff, em que os dois reconhecem as falhas deles como pais, e o Niles entende que o Cliff precisa de um descanso para tentar entender melhor suas emoções, e ele tem a brilhante ideia de colocar um pouco de êxtase no cérebro dele para que assim ele possa curtir a festa, o que obviamente vai deixar o Cliff muito louco até o final do episódio. Inclusive tem uma ótima cena em que a gente vê o Cliff dançando, fazendo o passinho do robô, só que o parceiro de dança dele é uma sombra muito estranha que ele não tinha percebido que já era o Sr. Evans chegando na mansão. E nesse ponto a festa estava bem animada, se é que vocês me entendem, ao ponto de chamar a atenção de uma organização muito peculiar, os Sex-Men, que eu já comentei no vídeo que eu fiz sobre os vilões da temporada, e eles estão ali justamente para conter esse alto nível de energia sexual que seria um problema e poderia trazer o fim do mundo. Como eu já comentei, eles não são exatamente vilões, eles são mais um grupo paramilitar que está ali para conter situações de perigo que envolvem essa energia libidinosa, e a explicação do roteiro foi bem interessante para lidar com esses fenômenos de libido paranormal, sem que isso fique muito absurdo, nem tome tanto tempo do roteiro assim. Foi bem direto ao ponto, porque a gente já tá mais acostumado com esses conceitos bizarros, então não precisa se justificar tanto para apresentar esse tipo de personagem. O mais importante aqui é que toda essa energia libidinosa, especialmente ligada à Rita, acabou chamando a atenção de um demônio conhecido como o sombrio Sr. Evans. Uma criatura que se alimenta de energia sexual e tá aqui justamente para dominar o mundo e dar à luz a uma criatura muito mais poderosa que ele, e que essa criatura sim traria o fim do mundo. A situação se complica quando eles chegam até o quarto da Rita e enxergam ali o Sr. Evans grávido, prestes a dar à luz a esse seu filho anticristo. O Larry nessa hora sugere que a única pessoa que pode lidar com todo aquele libido que tá no cenário é justamente o Cliff, porque ele não sente nada, e a gente viu isso muito bem na primeira temporada, só que ele se recusa a ajudar porque era um bebê e ele não estava pronto para lidar com essa situação, apesar de estar bem loucão ainda por conta do êxtase. E nessa hora a gente vê quem realmente salvou o dia, que foi a Hammerhead, que tinha acabado de assumir o controle da Jane. E como que ela salva o mundo? Simples, você tem um bebê anticristo e você tem o pai dele. O que você faz? Você devolve o bebê pro útero do pai dele, e assim você impede o fim do mundo. Eu não vou tentar explicar, você tem que ver o episódio pra entender o que aconteceu. Inclusive, deixa nos comentários aqui qual foi a cena mais bizarra do episódio. Eu acho que foi essa aqui, porque é meio difícil superar isso que a gente acabou de ver. E depois que a situação foi contida, os Sex-Men ajudam a limpar a mansão de todos os fantasmas obscenos que sobraram por ali, e aparentemente o mundo tá seguro mais uma vez. E agora eu vou comentar brevemente alguns arcos menores e deixar a Dorothy pro final, porque ela foi mais importante depois de todo esse rolê envolvendo o Sr. Evans, até porque o final do arco dela tem muito a ver com o que vai vir no próximo episódio. O Victor nesse episódio não teve tanto destaque assim, mas ele teve uma cena de diálogo bem interessante junto com a Maura, que foi um dos diálogos mais importantes da série até aqui, em que a gente vê que o Victor tá bem receoso por conta do passado sombrio da Ronnie, e ele tem medo do trauma dele atrapalhar o trauma dela, e assim eles nunca vão poder ter uma relação saudável. Mas a Maura dá então o melhor conselho do mundo pra ele, de que todo mundo tem um passado sombrio. E ela continua dizendo que o mundo ainda hoje continua sendo um lugar muito frio e cruel, especialmente com quem não se adequa a que o mundo padrão considera normal, e assim todo mundo que tá ali na mansão naquele momento tem um motivo para se sentir excluído, e essas pessoas excluídas deviam se ajudar ao invés de tentarem se afastar umas das outras. E essa é uma mensagem muito importante pro contexto geral da série. E a Maura insiste na ideia de que quando o Victor encontrou esse fragmento tão valioso de amor que ele sente pela Ronnie, ele não deve lutar contra isso, e sim valorizar cada momento que ele pode ter ao lado dela, para que assim ele possa superar de vez o seu trauma e entender que a vida dele continua para muito além daquele passado traumático que ele tem. Uma outra cena muito interessante, que esse aqui eu acho que foi o diálogo mais bem escrito da série até esse momento, foi aquela conversa entre o Larry e o Cliff. A gente vê que o Cliff não estava no seu melhor momento, porque ele estava de fato tentando ignorar todo o problema que ele teve com a sua filha recentemente, e o Larry tá naquela vibe de sentir que nada na vida dele valeu a pena porque ele fez tudo dar errado. Ele falhou como um piloto, falhou como marido e principalmente
principalmente como um pai. E o Cliff diz que os filhos costumam sim atrapalhar a vida dos pais por serem muito complexos, mas é então que o Larry diz que é o contrário, são os pais que atrapalham a vida dos filhos por conta da sua própria bagagem e os filhos acabam sempre pagando por isso. E essa cena foi muito importante porque a gente vê, principalmente nele e no Cliff, mas em grande parte no Niles também, como eles são pais muito falhos. O Larry falhou com o Gary, o Cliff falhou com a Clara e o Niles vem falhando constantemente com a Dorothy, só que o caso do Niles é peculiar porque a filha dele pode destruir o mundo se ela perder o controle. Então eu acho que o Niles é quem mais precisa de terapia urgentemente para repensar o seu papel como figura paterna. Com relação a Jenny nesse episódio, a gente começou vendo um pouco do subsolo do que estava rolando ali. A Jenny estava presa e a Hammerhead estava agindo como a agente carcerária dela. E a Jenny ficou bem preocupada com quem ia assumir o papel de primária na ausência dela. Quem começa assumindo é justamente a pintora, a filha do Carrasco, que a gente viu lá na primeira temporada, que é aquela personalidade que faz pinturas com dons aparentemente premonitórios e que ela tinha pintado aquela cena do Victor segurando o corpo do pai dele, o Silas Stone. A Jenny questiona se uma persona como a pintora pode de fato se tornar a nova primária, porque ela não está exatamente preocupada com o que está acontecendo lá fora, ela não sabe nem lidar com as situações. E a Hammerhead diz que pouco importa o que rola no mundo exterior, porque a única coisa que importa para as pessoas devia ser a Kay e a proteção dela. Só que a Jenny tá certa em não ignorar o que está acontecendo aqui fora, porque a vida vai continuar e que seja a persona que assumir como primária, ela vai ter que lidar com as situações exteriores. Inclusive a gente vê o porquê da pintora, da filha do Carrasco, não ser uma boa persona, porque o plano dela era se isolar em um lugar tranquilo e continuar pintando eternamente, sem nenhuma preocupação do mundo real, o que logicamente não é útil para a sobrevivência da própria Kay. E então é óbvio que ela não vai assumir como a primária permanente, e a próxima persona que assume o controle já no meio da festa é justamente a Meretriz Escarlate, que eu comentei no último vídeo, que é uma persona que tá bem ligada a esse conceito de energia libidinosa. Eu achei que ela ia ter um pouco mais de destaque, mas infelizmente cortaram uma cena musical que teria dela. A gente vê a Meretriz Escarlate no meio da festa curtindo bastante toda a situação ali, porque né, é o ambiente dela, só que essa persona consegue ser ainda mais instável do que a pintora, e é óbvio que ela também não seria a primária. E a próxima candidata é justamente a Doutora Harrison, que chega no meio da treta pesadíssima dos X-Men e tenta entender o que tá acontecendo. Inclusive tem uma cena em que a gente vê ela utilizando o seu outro poder, que além do poder de influenciar com as palavras, ela também consegue ler os traumas de infância de uma pessoa, e ela usa isso justamente no Tenente Afago, um dos soldados dos X-Men. E depois disso a Hammerhead acaba assumindo o controle porque ela fica muito pistola com o fim do mundo iminente. Ela vai até a mansão, consegue resolver toda a situação do Sr. Evans, e quando tudo se acalma, a gente tem aquela cena ótima do Cliff tentando abraçar a Hammerhead, agradecendo ela por ter salvado o mundo. E as personas entendem então que o mundo aqui fora é tão bizarro que talvez a única que possa ser capaz de entender e lidar com isso dentro da patrulha é justamente a Jenny. Então temporariamente ela vai voltar a ser a primária, mas eu acho que de fato a situação ainda tá bem estável dentro do subsolo. E por fim, a última personagem que teve destaque foi a Dorothy, que tá sendo de certa forma a protagonista da temporada, e ela teve ótimas cenas nesse episódio, começando por aquela interação dela com o Flex e com os cidadãos da Dani, em que ela fica encantada com todo mundo. E logo em seguida, quando ela conversa com a Rita, a gente descobre que apesar dela ter morado na Dani por toda a sua vida, ela nunca teve contato com os cidadãos e ela nunca foi em nenhuma festa da Dani, porque ela não morava exatamente na rua, e sim no subsolo, lá na fábrica de portas que a gente via na primeira temporada, e ela sempre ouvia as festas sem poder participar porque o Niles não deixava que isso acontecesse. E naquela cena em que a Dorothy conversa com a Rita sobre maturidade e crescimento, a gente vê que a Dorothy começa a questionar esse motivo do seu pai tratar ela como criança até agora. O Niles tem um medo muito perigoso de aceitar o crescimento da sua filha, tanto é que tem mais de um século que ele trata ela como uma criança e nunca deixa ela se aproximar de nada que vá contribuir para o seu crescimento, para sua maturidade, e talvez por conta dessa super proteção que ela continue alimentando tantos amigos imaginários. E eu tenho a impressão de que esse medo do Niles vai ser justamente o catalisador para a libertação definitiva do Candelabro. Outra cena de destaque da Dorothy foi a cena musical da temporada, e é nessa cena em que a gente vê a Dorothy cantando para começar a inspirar as emoções positivas das pessoas para que a festa comece, e a gente vê também quanto afeto a Dorothy nutre pela Dani, porque a rua, apesar de ser um lugar que servia como abrigo para ela, também tinha um papel de figura paterna barra materna quando o Niles não estava presente na vida dela. Mas infelizmente a Dorothy não pode ficar na festa e o Niles logo manda ela pro seu quarto, e quando ela tá ali tentando dormir, o Candelabro começa a se manifestar e a gente vê que ele tá cada vez mais sedento por liberdade, e ele começa a incutir na mente da Dorothy essa noção de que ela já tá crescida demais para ficar seguindo as ordens do Niles. E quando a
Dorothy chega até a festa que as coisas começam a se complicar de vez. O candelabro começa a alimentar a dúvida da Dorothy se a Dani era de fato uma amiga ou se ela servia só como uma prisão para a menina ficar ali enquanto o Niles encontrava um jeito de resolver o seu problema com os amigos imaginários. E fica bem claro que quem vai motivar a fuga da Dani vai ser o candelabro, porque lá no trailer a gente teve algumas cenas que mostram claramente a Dani fugindo da mansão e eu senti bastante que o candelabro tá no controle da situação e que a Dorothy não vai conseguir segurar ele por muito tempo. A Dorothy então vai conversar com a Dani e ela não mente pra menina, deixando claro que o Niles usou sim a rua como uma prisão pra Dorothy. E fica claro pra Dorothy que o seu pai tinha medo de quem ela poderia se tornar e por isso manteve ela isolada do mundo por tantos e tantos anos. Quando todo o problema do Sr. Evans é resolvido, a Dani conversa com o Niles e diz que nunca mais vai voltar a ser uma rua que vai servir de prisão pra Dorothy, e ela deixa claro que o Niles tem problemas com o pai e que ele precisa resolver isso o quanto antes. Então dessa vez, ao invés de voltar a ser uma rua, a Dani toma um caminho diferente e ela se transforma em um pneu, e a Maura deixa claro que isso é o começo de uma nova jornada, e aqui eu já deixo uma teoria. Eu acho que a Dani vai se tornar a ambulância Dani muito em breve, até porque eu já fiz uma teoria no vídeo dos comentários do trailer de que tem uma nova personagem que pode se juntar à patrulha, uma nova heroína que está diretamente ligada à ambulância Dani. E eu tô falando da Casey Brink, a Space Casey, uma heroína diretamente ligada a esses conceitos espaciais, que eu tenho um palpite muito forte de que isso vai aparecer no episódio 6, se eu não me engano, que vai se chamar Space Patrol, e já fica meu palpite então que a gente vai ver essa nova heroína e a ambulância Dani muito em breve. Só que é claro que a Dani não deixa os seus cidadãos desamparados e ela transporta todos eles para uma dimensão de bolso que é como se fosse um mundo que existe em uma realidade paralela. Então todos os cidadãos, inclusive o Flex, são transportados para aquele lugar. Inclusive esse conceito da dimensão de bolso da Dani apareceu na fase do Gerard Way, que foi justamente onde foi introduzida a Space Casey e a ambulância Dani. Então é mais um motivo para eu acreditar que a gente vai ter essa nova heroína se juntando à patrulha muito em breve para ajudar a lidar com a possível fuga da Dorothy. Depois que tudo se resolve, a gente tem uma cena bem melancólica da patrulha, em que a gente fica em dúvida se a patrulha pode realmente continuar junta. O próprio Victor diz pro Larry que ele só foi para Detroit e se afastou um pouco da patrulha para lidar com seus traumas, para que aquilo não consumisse toda a sua vida. Então a gente fica pensando, será que é possível que os membros da patrulha lidem com seus problemas, com seus traumas, mesmo continuando juntos? Então meio que fica um gosto amargo no final do episódio de que a patrulha não pode ficar junta. Eu acho bem possível que a temporada se caminhe para um tom mais melancólico, mais triste mesmo, e dando um aviso, já se preparem, porque se forem seguir a fase do Grant Morrison de uma forma mais fiel, a gente vai ter um arco bem pesado daqui pra frente. Inclusive a última cena que a gente vê é a Dorothy sentindo muita solidão, e eu acho que isso vai ser crucial pra fuga dela e pra consequente libertação do candelabro. Eu acho que a série vai sim ficar cada vez mais séria e mais triste, até pra gente ver o desenvolvimento do arco da Dorothy, e talvez isso implique no final da patrulha, e eu não sei se vai ter uma terceira temporada, porque a gente não sabe como que vai terminar a temporada. Mas assim, eu acho difícil que superem a bizarrice desse episódio, mas eu espero que a qualidade se mantenha, porque até aqui a temporada tá sensacional, tá no mesmo nível ou até melhor que a primeira. Deixa nos comentários aqui o que você achou do episódio, qual que foi o momento mais bizarro que você achou. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, porque além de Doom Patrol, eu vou estar trazendo conteúdo de The Umbrella Academy nessa semana e nas próximas, porque eu tô preparando uma série pra gente aquecer pra segunda temporada. Por hoje é isso, até a próxima, tchau!